Então, o primeiro exemplo aqui, olha só, moçada. Para fazer o primeiro exemplo, de novo, vamos considerar que eu tenho aqui, olha, um transistor cujo meu ganho beta é igual a 1000, certo? Lembrando que beta ou HFE, né, gente? Tanto faz. É o mesmo nome, tudo bem? É mais comum até o HFE. Quando eu falo em datasheet, normalmente não vem o nome beta, vem o nome HFE. O nome beta é um nome mais teórico, a gente encontra em livros, que é o que a gente, no nosso livro didático, por exemplo, já vai achar o beta. Mas ótimo. Então olha só, eu tenho meu beta aqui igual a 1000, o meu HFE aqui igual a 1000, certo? E aqui é o seguinte, o objetivo nosso aqui, olha, é achar as correntes e as tensões nesse circuito, certo? Para fazer isso, gente, olha só, vai ser importantíssimo a gente fazer aqui, olha só, a seguinte situação, a gente analisar duas situações diferentes. A gente analisar, por exemplo, duas malhas. Eu considerar, por exemplo, aqui, olha, essa minha parte de cá, eu vou considerar isso aqui como a minha primeira malha, certo? E aí, olha só, vale a pena a gente pegar, por exemplo, o de lá, esse circuito todo de lá, e considerar ele como uma malha 2. E a gente vai fazer essas análises de malhas de forma diferente, certo? Então vamos lá. Então o que que eu tenho aqui, olha? Pegando aqui esse meu circuito de cá, vamos pegar a malha 1. Eu tenho aqui a minha fonte de 15 volts, certo? Além da minha fonte de 15 volts, eu tenho um resistor de 500K e eu tenho aqui meu transistor. Mas como o modelo fala pra gente, o modelo de Ebersmall, esse transistor aqui para a malha 1, ele vai funcionar como um diodo apenas, vocês concordam comigo? Então, para fazer a análise da malha 1, eu posso simplificar a malha 1 considerando a malha dessa seguinte forma aqui, olha só. Eu vou ter aqui, olha, a malha 1. Certo? Então, o que eu vou ter aqui, olha? Eu vou ter aqui uma fonte de 15 volts. 15 volts. Aqui eu tenho o meu resistor de 500K, se não me engano. E aqui eu vou ter um diodo. Simples assim vai ser o meu circuito da base, certo? Me perdoe aqui porque está bem torto, né? 500K. Tudo bem? Esse aqui vai ser o meu circuito da base, certo? Que é o que eu tenho na minha malha 1. Joia. Na minha malha 2, o que que eu vou ter? Na minha malha 2 eu vou ter esse circuito de lá aqui, olha. Vou ter esse circuito de cá. Então, ou seja, eu vou fazer aqui da minha cor também, cinza. Ó, roxo, da mesma cor. Na minha malha 2, eu vou ter algo desse tipo aqui, olha. Vamos lembrar aqui, olha. Eu tenho uma fonte de tensão de 15 volts. 15 volts. Eu tenho um resistor aqui, olha. Esse símbolo aqui é 1K5, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1500 ohms, né, moçada? 1K é 1000, né? E 0,5K. Então, ou seja, eu tenho um resistor de 1500 ohms, certo? E eu tenho o meu transistor aqui, olha, certo? O que que vai acontecer aqui, moçada? Vamos colocar. Esse transistor aqui, a gente vai dar um migué aqui, ó. Isso aqui eu que estou ensinando para vocês. Eu vou chamar que eu tenho aqui uma caixa preta, que a gente não vai saber como ela funciona, que é o nosso transistor, certo? Que essa análise dessa caixa preta aqui vai funcionar, acho que ela é mais simples do que o livro propõe. Esse é o que eu quero mostrar para vocês. Tudo bem. Então, ou seja, a gente tem esses dois circuitos aqui, certo? Lembrando, é importantíssimo a gente lembrar que as nossas informações, a corrente que eu tenho passando aqui, olha, é a corrente de base, certo? A corrente que eu tenho passando aqui, ó, é a corrente no coletor. Vocês concordam comigo aqui, ó? Essa aqui é a corrente no coletor. E essa aqui é a corrente de base, é a corrente que vai passar pelo resistor e vai para a base. Certo? Então, ou seja, é como se esse meu ponto aqui, olha,
fosse a minha base. Como não, né? Esse ponto aqui vai ser a análise da minha base. Apaguei coisa que eu não precisava aqui. Esse ponto aqui vai ser a minha base. E aí, ou seja, aqui, ó, aqui vai estar a minha base, certo? Aqui vai estar o meu coletor e aqui vai estar o meu emissor. Tudo bem? Joia. Perceba que aqui embaixo também está meu emissor, certo? Beleza. Então, ótimo. Então, ou seja, o que eu fiz aqui foi desmembrar o circuito em dois. E esse desmembramento vai facilitar para a gente demais a nossa análise, certo? Muito bem. Nesse ponto aqui, então, olha só. Como que a gente pode analisar o lado de cá? Olha só, a gente consegue analisar o lado de cá. Eu consigo, por exemplo, é possível calcular a corrente B, nesse caso aqui, tranquilamente. Porque, olha só, percebam o seguinte. Se a gente chegar aqui e medir essa tensão aqui, olha. Se eu medir a tensão que está entre esse ponto e esse, eu estou falando de quem? Quem que é essa tensão? Eu estou falando de VBE, justamente, certo? Se eu considerar, por exemplo, aqui, olha, que aqui está aterrado, o que eu tenho? Meu VE, aqui está valendo 0 volts, certo? 0 volts. Cadê? Opa. Sumiu aqui, desculpa. Então aqui, olha só, o meu VE aqui, olha, vale 0 volts. Daqui para cá não tem uma queda de tensão de 0,7 volts? Então o meu VBE, vocês concordam comigo que vale 0,7? VBE aqui, olha, vale 0,7, certo? Significa que então, que se eu pegar a lei de Kirchhoff das tensões, aqui eu tenho 15 volts, aqui eu tenho 0,7, então vai sobrar quanto para a minha tensão que eu tenho aqui? Ó? A tensão que eu tenho aqui, olha, vai ser exatamente 14,3 volts. A tensão que eu vou ter nesse resistor, certo? Já que aqui, olha, eu vou estar consumindo 0,7 aqui, olha, aqui, então vai sobrar 14,3 para cá. Então eu consigo determinar a corrente B. Quem que vai ser a corrente B aqui, olha? A corrente IB vai ser justamente quem? V sobre R, usando a lei de Ohm aqui. Então, corrente IB vai ser igual a 14,3 dividido por 500 vezes 10 a terceira. Então, olha só, para calcular isso daqui, deixa eu calcular aqui, abrir a calculadora aqui. Então, nós temos 14,3 dividido por 500 mil, no caso, deu 0,029 vezes 10 a menos 3. Então, nós temos que o IB aqui, olha, é igual a... Não, vai ficar feio aqui, ó, vai ficar feioso aqui embaixo. Então, nós temos que o IB é igual a 0,029 miliamperes. Ou eu posso aqui, ó, jogar para vírgula para cá, arredar a vírgula para cá, e falar que o meu IB é igual a 29 microamperes. Certo? Ou seja, a gente já conseguiu aqui determinar duas informações importantes para a gente aqui, ó, nesse meu circuito. Quando eu falo de análise de tensão de corrente, é isso que eu quero. Achar IB, VBE, IC, IE, VCE e VCB. Ou seja, essas informações aqui eu já tenho, olha, IB e VBE. Muito bem. Para a gente determinar o lado de lá, a gente precisa então fazer uma outra análise. Analisar então, olha, a segunda parte do circuito, que é a parte do circuito que eu tenho do lado de cá. Tudo bem? Joia. Do lado de cá, o que eu vou ter aqui? Olha só, eu preciso aqui então especificar quanto que vale então o meu IC, certo? Muito bem. Para isso aqui, olha só, vou fazer do lado de cá aqui então a nossa análise. O meu circuito 2 aqui então, eu vou ter essa seguinte situação aqui, ó.
para a gente chegar na seguinte informação, na informação da reta de carga, que é o que a gente precisa descobrir aqui. Então, olha só, 15 volts. Eu tenho aqui 1.500. E eu tenho aqui a minha caixa preta. Joia. Essa caixa preta aqui, onde aqui, olha, a gente já falou. Opa. Nós temos passando ali a corrente IC, certo? Temos aqui nesse ponto aqui, olha, quem nós temos aqui? Eu tenho aqui C, né, que esse ponto aqui é o meu coletor, e aqui é o meu emissor. Logo, se eu medir a tensão aqui, olha, entre esses dois pontos, eu estou falando de VCE. Ótimo! Então, olha só. Vamos lá, vamos pegar bem aqui. Seguinte situação. Para a gente fazer essa análise aqui, olha, a gente vai precisar fazer uma análise do seguinte. Como aqui eu tenho uma caixa preta, a gente vai precisar propor cenários. Certo, gente? Como que a gente vai propor os cenários? Vou mostrar para você aqui a situação. Para a gente fazer essa análise aqui, olha, a gente vai precisar fazer uma análise de... Porque o que acontece? Para determinar qual que é o valor de IC, eu preciso basicamente entender quanto que vai ser o meu valor de VCE. Então, seja, um gráfico que vai ser muito útil para a gente é um gráfico que tem esse formato aqui, olha. Onde eu tenho aqui no eixo vertical a minha informação de IC e no meu eixo horizontal eu tenho aqui, olha só, quanto que vale o meu VBE. Certo? Joia. Então tá. Para a gente fazer essa análise aqui, olha, a gente vai precisar chegar em dois cenários. Tudo bem? Que eu vou colocar aqui embaixo, olha. Vou tentar fazer de cor diferente aqui, ó. Tá faltando cor aqui já. Então, seja, cenário 1. Cenário 1 é o seguinte, olha. Vamos considerar aqui, olha, que esse VCE aqui, olha. Eu falei, coloquei VBE aqui, coloquei errado, né, gente? Ali é VCE, tá? No gráfico. Que é VCE. Certo? Joia. Primeiro cenário. Vamos considerar aqui no primeiro cenário aqui, então, que esse VCE aqui, olha, vale 0. Tudo bem? A gente vai chegar aqui, olha, qual que é o valor mínimo de VCE possível? O VCE é mínimo. E o valor mínimo desse VCE é que ele vale 0, ou seja, como se eu tivesse aqui, olha, um curto-circuito acontecendo aqui. Certo? Se eu considerar que o VCE vale 0 volts, o que eu tenho? Então eu vou ter aqui, então, olha, que pela lei de Kirchhoff das tensões, aqui eu tenho 15 volts. Se aqui eu tenho 0, a tensão que eu vou ter no meu resistor aqui, olha, vai ser justamente 15 volts. Então, seja, se eu for calcular a corrente IC nesse caso, IC vai ser justamente quem? Meus 15 volts. Tudo bem, gente? Dividido pelos meus 1.500 ohms. Então, a gente vai chegar aqui, então, olha, essa situação aqui, olha, seria o valor máximo de IC. Então, seja 15 volts dividido por 1.500, a gente vai dar aqui 0,01, certo? Então, isso aqui daria 0,01 amperes. Ou então, eu estou falando de 10 miliamperes. Esse é o meu primeiro cenário. Ou seja, aqui, ó, vamos pegar no nosso gráfico aqui, então. Aqui eu tenho o meu valor 0, certo? Quando VCE vale 0, o meu IC vale exatamente 10 miliamperes. Então, ou seja, o meu IC vale 10 miliamperes. Vamos colocar que o 10 está aqui. Que está em miliamperes, certo? Então, quando vale 0,
o meu IC vale 10. Muito bem, então, ou seja, eu cheguei no meu primeiro ponto aqui, ó. Beleza. Agora vamos pegar a situação contrária aqui, olha só. Vamos considerar a seguinte situação. O meu VCE, ele vale o valor máximo. Então, ou seja, já que a minha fonte ali, ela vale 15 volts, vamos pegar o segundo cenário aqui, ó. O cenário 2 é considerando aqui, ó, se a minha fonte vale 15 volts, o que pode acontecer aqui, olha, se meu VCE, por exemplo, estiver valendo 15 volts. Se o meu VCE estiver valendo 15 volts, o que vai acontecer? Se o VCE está valendo 15 volts, os 15 volts da fonte estão sendo totalmente consumidos aqui no meu VCE. Logo, a tensão que eu tenho no meu resistor aqui, olha, vai ser zero. Então, a tensão que eu vou ter no resistor vai ser igual a 0 volts. Se a tensão aqui vai ser igual a zero, se eu for calcular a corrente ali, olha, corrente então vai ser quem? A tensão que eu tenho nele é 0 dividido por 1500. Então, eu vou ter aqui uma corrente igual a 0 amperes. Então, ou seja, se o meu VCE estiver valendo 15 volts, a minha corrente aqui, olha, ela vale 0 amperes. Então, a gente consegue chegar aqui num segundo ponto. Então, ou seja, vamos supor que o VCE aqui é o ponto 20, né, do meu gráfico. Se o meu VCE estiver valendo 20 volts, a minha corrente aqui vale 0. Então, ou seja, se eu for colocar esse ponto no gráfico aqui, olha, eu tenho esse seguinte ponto aqui, ó, esse segundo ponto aqui. Tudo bem? Como é que fala? O segmento de reta aqui, olha, que junta essa equação, certo, moçada? Esses dois pontos é o que a gente chama de reta de carga. E essa reta de carga ela vai definir os valores máximos e mínimos de IC e VCE. Então, ou seja, olha, IC para esse circuito aqui, olha, o máximo que eu posso chegar com IC é 10 mA. Tudo bem? O mínimo que eu posso chegar com IC é 0. O máximo de tensão que eu posso ter em VCE é justamente a tensão da fonte do lado de cá, que é 20 volts. Oh, fiz 20 aqui, eu fiz besteira, não é 20 não, ali é 10, 15, desculpa, tá? Já que aqui VCE é 15, eu fiz uma besteira absurda aqui, que é 15. A gente falou que o VCE, quando o VCE vale 15 e C vale 0. Então o máximo que eu posso chegar em VCE aqui, olha, é 15 volts, que é a tensão da fonte do lado de cá. E o mínimo que eu posso chegar em VCE é 0 volts. Dessa forma aqui, olha, eu determino a reta de carga. Tudo bem? O meu transistor, qualquer informação entre esses pontos aqui vai ser verdadeira. Qualquer informação nesses pontos aqui, olha, que eu vou chamar de ponto de operação, certo? Não necessariamente, então, ou seja, perceba que o que eu fiz aqui foi só uma simulação, qual que é o valor mínimo e máximo de C. Essa análise que a gente fez aqui foi simplesmente para a gente chegar nessa seguinte informação. A gente sabe que o IC, ele está entre 0 e 10 mA para esse circuito. E a gente sabe também a seguinte situação, que o VCE estará entre 0 e 15 volts. Essa é, para a gente, a única informação que a gente consegue extrair desse circuito de cá. Tudo bem, gente? Pessoal, até aqui, eu queria saber se até nesse ponto vocês têm dúvida, como é que está a situação.